Olá, senhores e senhoras, sejam todos bem-vindos ao canal Cola que Decola. O que você acha de aprender a acentuação de uma vez por todas, de maneira que você possa acertar todas as questões da sua prova? Vamos utilizar técnicas mnemônicas aqui para você memorizar, fixar muito bem esse conteúdo, as regras e as exceções. Então, aqui já está o símbolo de acentuação, já dando um exemplo para vocês de como utilizaremos as técnicas, né? Veja aí, ó, um homenzinho sentado com a sua coroa, né, parecendo um rei, e na coroa dele você pode notar aí o acento grave, o circunflexo e o acento agudo. Vamos iniciar então. Se você ainda não está preparado, coloque-se de uma maneira confortável em sua cadeira, respire profundamente, porque vamos decolar em 3, 2, 1, valendo! Muito bem, pessoal, como vocês podem perceber, a ortografia, a acentuação faz parte da ortografia, que é uma das áreas da gramática aí na língua portuguesa. A matéria que iremos estudar está de acordo com a nova, que já não é tão nova assim, né, da nova reforma ortográfica vigente desde 2016. Em primeiro lugar, temos que entender que a acentuação está relacionada com deixa eu colocar em amarelo aqui. A acentuação está relacionada com a intensidade da pronúncia de cada sílaba. As sílabas mais intensas são chamadas de sílabas tônicas e as sílabas pronunciadas de forma mais sutil são chamadas de sílabas átonas. Então vamos para a classificação das palavras quanto à posição da sílaba tônica. E aí está um músculo representando a sílaba tônica, né? Aquela mais pronunciada de modo mais forte. As oxítonas são aquelas em que a sílaba tônica se encontra demarcada da última sílaba, como, por exemplo, para a palavra café, coração, café, coração. Perceberam aí a sílaba mais forte sendo a última, armazém. Então, estas palavras são oxítonas. Vamos perceber já de imediato, quando a gente ler em paroxítonas, que a sílaba tônica é a penúltima sílaba. Problema, útil, automóvel, que a contagem, como todos nós já sabemos, é feita de trás para frente. Então vamos colocar aqui, ó. Na última são as oxítonas, na antepenúltima as paroxítonas e na penúltima, né? E na antepenúltima são as proparoxítonas. Então, proparoxítonas, né? A sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Exemplos: lâmpada, ônibus. E também temos os monossílabos, né? Aquelas palavras com apenas uma sílaba. Monossílabos átonos, da mesma forma pronunciados tão fracamente que se apoiam na palavra subsequente, e os tônicos, que têm uma certa autonomia fonética. Então vamos entrar de uma vez por todas aí nas regras fundamentais. Então, coloquei aí um desenho de um monte de pessoas, né? O que isso tem a ver com a acentuação? O que isso tem a ver com as proparoxítonas? A ideia é aqui representar de modo ilustrativo para vocês que todas essas pessoas, né, todos os casos, todas as proparoxítonas são acentuadas. Lembre-se então desta imagem para memorizar. Então, proparoxítonas, a antepenúltima sílaba, né?
E a terceira de trás para frente, né? Do final para o início da sua palavra. Então, temos período, público e tônico. Veja aí, todas as antepenúltimas sílabas sendo acentuadas. Agora vamos entrar, então, primeiro trouxemos a regra mais fácil de todas, hein? As proparoxítonas. Agora vamos entrar nos monossílabos tônicos. E aí eu vou deixar uma figurinha para vocês já memorizar. O que será que um camelo tem a ver com um monossílabo tônico? Ou seja, uma palavra composta por apenas uma sílaba e com uma entonação forte. Por exemplo, chá, pá, pé, ré, dó e nó. Todos os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S, eles são acentuados. Por isso, a palavra camelo. Veja que camelo tem 3 vogais, A, E e O, que são justamente aquelas que remetem, né, à nossa necessidade de decorar essas terminações que serão acentuadas quando encontradas em monossílabos tônicos. Mas, atenção, que monossílabos tônicos com ditongos aberto, es, el, oi, recebem o acento. Então, essa regra aqui, ó, é interessante, e eu vou deixar até um desenho aqui para vocês verem o que será que tem a ver, né? Essa regra é interessante porque muitas pessoas podem achar que réis, vel, dói, elas são dissílabos, né? Tem 2 sílabas e seria um caso de paroxítono, mas não. Veja que a forma como elas são pronunciadas, réis, são pronunciadas de uma só vez. Então, não são paroxítonos, são monossílabos tônicos. Vel, dói. E aqui está um mnemônico para vocês decorarem esse caso aí dos monossílabos tônicos, né? Que quando acompanhados por ditongos abertos. Aí você imagina um menininho cumprimentando um homem ali que está passando na rua, um pedreiro, não sei, e ele tira o chapéu e fala: "Ei, oi, sou eu", provavelmente conhecido, né, deste trabalhador. Tira o chapéu, o boné e acena: "Ei, oi, sou eu". Então, ei, oi e eu. Lembre-se dessa figurinha aí para você lembrar dos ditongos abertos, que quando estiverem aí nos seus monossílabos tônicos, eles serão acentuados, que é o caso de réis, né? Não tem nada a ver com reis no sentido criminal, de vários réus, né? De alguma condenação. Vel, aquilo que cobre a cabeça, e dói. Outra regra: verbos monossílabos terminados em e, a terceira pessoa do plural termina em en. Então, ele vê, ele crê, ele lê. Vê, crê, lê são todos monossílabos, certo? Todos eles são terminados em e. Só que quando tratarmos da terceira pessoa do plural, ou seja, eles, aí entra numa regra que vamos reforçar mais para frente, que é o caso dos hiatos com vocais repetidas, né? Leem, creem, veem. Se tem esta repetição de vogal, então lembra-se, é como tem 2 palavrinhas, né, 2 vogais repetidas, uma anulasse a outra e caísse o acento. Vamos gravar dessa forma então: uma anula a outra e cai o acento. Eles veem, eles creem, eles leem, certo? Então não tem mais acento na palavra vou. Vamos já mostrar uma figurinha dessas para vocês. Verbos monossílabos tônicos terminados em en. Então, agora vamos para os verbos monossílabos terminados em
em. Estávamos falando dos verbos monossílabos terminados em e agora os terminados em, por exemplo, ele tem, ela vem, certo? Quando na terceira pessoa, desta vez, eles carregam o acento circunflexo. Porém, vamos dar mais detalhes depois que vocês vão ver os casos de acentos diferenciais e traremos figurinhas também. Mas por enquanto, fique mais com essa breve passagem mais ou menos em mente desta regra. E com isso, já vamos terminando os monossílabos tônicos e vamos para as palavras oxítonas. E desta vez, não é apenas um camelo, mas é em camelo, como se estivesse em cima do camelo. Então, já coloque esta imagem aí na sua mente, certo? Coloque essa imagem aí na sua mente. Vou colocar ela de novo, para que você associe esta imagem com as palavras oxítonas. Por quê? Porque são acentuadas todas as oxítonas terminadas em camelo. A, E, O, E, em, certo? Já falamos que camelo traz as 3 vogais que recebem acento quando encontradas em oxítonos, aqui neste caso, né? E agora tem o em também, por isso o em camelos, seguidas ou não de S. Exemplos: para, café, carijó, armazém, parabéns. E, como você deve se lembrar, oxítonas são as últimas sílabas, quando a sílaba tônica está localizada na última sílaba. E temos aqui o caso do terminadas em ditongos aberto, eis, el, oi, recebem o acento também. Vamos ver se tem figurinha aqui. Isso. É a mesma figurinha, né? Do menininho cumprimentando o trabalhador. Ei, oi, sou eu. E ele conhece o trabalhador, hein? Ei, oi, sou eu. Quando encontrarmos ditongos abertos em palavras oxítonas, por exemplo, anéis, herói, ó, ei, anéis, oi, herói, sou eu, chapéu. Então, oxítonas que recebem acento. E com isso, agora vamos para mais diferentona aí, para mais complicadinha, que são as palavras proparoxítonas, aliás, paroxítonas, né? As proparoxítonas são todas acentuadas, as oxítonas é em camelo. E esta regra do menininho. Agora vamos para as paroxítonas. E podemos memorizar a regra das paroxítonas, que são as penúltimas sílabas, né? Quando a sílaba tônica está na penúltima sílaba, fazendo uma regra diferencial. É como se as paroxítonas fosse a regra das proparoxítonas. Veja esse monte de gente. Quando todos os casos, todas as palavras proparoxítonas são acentuadas, menos as oxítonas, que é o caso aqui, ó, do em camelo. Então, as paroxítonas, quais paroxítonas são acentuadas? Todas, menos aquelas com terminações em camelo. Essa é uma forma de decorar, ou senão você decora quais são as últimas letras, né? Por exemplo, as paroxítonas terminadas em L são acentuadas. Amável, fácil, útil, em E, caráter, câncer, em N, hífen, próton. Uma observação para essas palavras aí terminadas em N é que quando grafadas no plural, as paroxítonas terminadas em N não recebem acento. Então, pólen recebe acento. Vou escrever isso aqui. Veja que interessante, ó. Pólen recebe acento porque é uma paroxítona terminada em N, do mesmo modo que hífen, certo? Só que no plural
por ela ser terminada em N, ela não recebe acento. Da mesma forma, hífen. Hífen, no singular, tem acento. Agora, hífens, no plural, né, não tem acento, porque é terminada em N e por algum motivo, não me pergunte por quê, por qual motivo, não tem acento, certo? Agora você também pode decorar X, ó, PS, on, i. Tem o professor Noslen, né, que ele tem uma musiquinha, você pode até procurar depois aí no YouTube, professor Noslen, regras de acentuação, que ele criou uma palavra, né, sonchão, comum sonchão, alguma coisa assim, é bem complicadinha a palavra, mas tem até uma musiquinha muito interessante, se vocês quiserem olhar depois. Mas a forma mais fácil mesmo é decorar assim, ó. Você acentua todas, menos aquelas que são terminadas em, a, e ou o, ou seja, em Camilo, certo? Só com isso você mata todas. Paroxítonas terminadas em ens não recebe acentuação também, certo? Nem as que são terminadas em camelo, certo? Menos em camelo. E o plural de em, que são ens, também não recebe. Então, jovem, não é acentuado. Jovens também não. Homens, homem não é acentuado e homens também não. Certo? E com isso já vamos entrando aqui para os casos especiais. Quais são eles? De acordo com a nova ortografia, os ditongos terminados em ei, oi, né, não são mais acentuados. Perceba como era antes e como agora são grafadas. Então, eu basicamente coloquei só como são agora, né? E coloquei, deixa eu rodar aí para vocês. Agora, as paroxítonas, com esses ditongos, aí, os mesmos ditongos, quando estamos tratando de paroxítonas, veja como as paroxítonas são diferentonas, né? Não são mais acentuadas, certo? Coloquei aí de novo para vocês verem. E com isso, já vamos colocando aqui, ó, na tela para vocês, algumas imagens para vocês não esquecerem mais. Ó, paroxítona com ditongo aberto. Ei, ei, oi, sou eu. Ei, ideia, ideia. A penúltima sílaba. A sílaba tônica está na penúltima sílaba. E só que tem um ditongo aberto. Ideia não é mais acentuado. De igual forma, de igual modo, temos as palavras jiboia e heróico, heróico. Lembra aí do menininho, só que como a paroxítona é diferentona, ela tem o mesmo caso do menininho, que são os ditongos abertos, menininho cumprimentando, ei, oi, sou eu, só que a paroxítona é diferentona, então é o contrário. Quando você encontra esses ditongos abertos, não recebem acento. Entretanto, o acento ainda permanece nas oxítonas. Veja aí, ó, nas oxítonas e nos monossílabos tônicos continuam, que é o caso do menininho. A gente já falou, chapéu, herói, fiéis. Vamos colocar umas figurinhas então para vocês. Ó. Chapéu é acentuado, porque é uma oxítona, certo? A oxítona é normalzinha. Agora vamos para um outro caso, que é este B aqui, ó. Não serão mais acentuados o I e o tônicos quando depois de ditongo formarem hiato, se a palavra não for oxítona. Então, estamos falando aqui, ó, de paroxítona ainda, né? E depois de ditongo, certo? Temos um I ou um U formando o hiato. Então, o ditongo seria o EI, né? FEI. Vamos colocar a imagem, ó. EI. Feiura.
U. O U está formando um hiato aí, ó. Então, não serão mais acentuados esses hiatos, constituídos por I ou por U, tônicos, né? Depois de ditongo, a menos que a palavra seja uma oxítono. Então, veja aí, ó, feiura é paroxítono? Então, não é acentuado. Lembrei dessa cara feia, ó. Paroxítono, não acentuado. Já se cair numa oxítono, veja aí, é um hiato formado por I ou U seguido de ditongo, né? Só que caiu numa oxítono. Lembra da terra querida, governo do estado do Piauí? Esse coraçãozinho aí? Piau, au, o ditongo, e o I, hiato. Então, recebe a acentuação. Piauí, Tuiuiu e Sauí, que eu nem sei o que representa essas palavras, para dizer a verdade, mas assim, olhando pela regra do português, nós percebemos aí a presença da sílaba da oxítona e do ditongo e do hiato, certo? O mesmo acontece com I e U tônicos dos hiatos não antecedidos de ditongo, que são as regras normais, acentuam-se I ou U tônicos sozinhos ou com S na sílaba. Então, vamos ver aí, ó. Esses hiatos aí, formados por I ou U, tônicos e sozinhos na sílaba, sozinhos ou com S, né? País. O I está acompanhado com o S, né? Mas é um hiato. País. Saúde, o U sozinho. Egoísmo, temos um hiato, só que acompanhado com o S. E esses I e U formando hiatos sozinhos na sílaba tônica, desde que não antecedidos de ditongo, né? Que aí cairia no caso da feiura, por exemplo, né? Que não é acentuada. Todos esses, saída, saúde, juíza, saúva, ruído, todos recebem acento. Certo? Agora, eu havia comentado com vocês que iríamos ver com mais detalhes esse caso de hiatos com vocais repetidas. Veja aí, não são acentuadas. Coloquei até um desenho aí de um pássaro voando, voo. Veja, hiatos com vogais repetidas. O I repetido, então, não são acentuados. Da mesma forma, enjoo e leem. Aí temos um caso aí do I seguido de NH, que é o caso da rainha. Vamos fazer uma piadinha para você lembrar dessa regra do I seguido de NH? Por que essa rainha aí não está sentada? Porque não tem acento. Porque a rainha não tem acento, entendeu? Lembre-se dessa piadinha e você nunca mais vai esquecer que quando o I estiver seguido de NH, que é o caso da rainha, né? Mas também é o caso da bainha e da tainha, parece baiano falando, tainha, rainha, bainha, né? Rainha, e não são acentuadas. E se a tônica na pronúncia cair sobre o U, ele não será acentuado. Aqui não tem como não, gente. Eu averiguo, eu aguo, certo? Não recebe acento. Transcorre aí de forma bem harmônica, sem uma acentuação, né? Não parece que é bem harmônico falar eu averiguo? Você não fala eu averiguo, então pense dessa forma, eu aguo. Tá vendo a forma harmônica, como que sai a pronúncia? Então, pensa dessa forma e você vai acertar que não existe acentuação grave, acentuação aguda, nem circunflexa, nenhum tipo de acentuação nessas palavras. Não será mais usado o acento agudo para diferenciar determinados vocábulos, tais como... E aqui entramos no caso dos acentos diferenciais, certo? Que são muito fáceis, né, de internalizar. Então,
Antigamente tinha a diferenciação do para preposição do para do verbo parar. Hoje é só para os dois casos sem nenhuma acentuação. Da mesma forma o pela, do pela, né, do verbo pelar. O polo, né, substantivo do polo, combinação do por mais lo, polo, né, polo e polo, né. Agora tanto a sua camiseta quanto o colocar alguma coisa aí no masculino é tudo sem acentuação. Pelo e pelo de que nasce no seu braço, por exemplo, e pelo de preposição mais o artigo o também não tem mais acentuação em nenhum dos casos. Pera e pera da substantivo da fruta e pera preposição. Arcaica também nenhum dos dois recebe, certo? Retomando, para, pela, polo, pelo, pera, certo? Agora vamos aí, aqui sim vamos utilizar um mnemônico. Muito legal para vocês. Contudo, o acento permanece para diferenciar algumas palavras representadas por. Então, temos essas palavras aqui, ó. Vamos começar aqui, ó, pela palavra vem. Vamos começar pela palavra vem e tem. Depois o pode e o por, certo? Então, vem, hoje tem, pode, por. Tem essas 4 palavras. Deixa eu rodar a imagem, para vocês não ficarem pensando besteiras. Vem, amor, vem. A mulher fala pro marido, né? Vem trocar a água, tá? É porque acabou a água e ela tá dizendo que vem trocar a água, pode colocar um galão cheio de água. Entendeu? Vem, hoje tem que trocar a água. Vem, hoje tem que trocar a água. Pode pôr aí o galão no bebedouro. Certo? Com isso vocês memorizaram as 4 palavrinhas que possuem acento diferencial. Mas qual é a diferenciação, né? O vem no singular, por exemplo, ele vem. Terceira pessoa é ele. Ele vem, não tem nenhuma acentuação. Só que eles vêm. E atenção aí, que não é igual o eles, ele crê e eles creem. Não são 2 vogais repetidas. Aqui a única diferenciação é o acento circunflexo mesmo. Eles vêm com acento circunflexo. Ele tem e eles têm com acento circunflexo. É a diferenciação pela conjugação numérica, certo? Em termos de número. Agora, por sua vez, então, vem, hoje tem, já matamos aí, né? Diferenciação em termos de número. Agora, pode por. Pode tem uma palavra pode, tem uma diferenciação em termos de tempo. Veja aí, ó. Pode, ele pode. E ele pôde, certo? Ele pode correr 15 km por hora. Ou agora ele já envelheceu, ele pôde correr, né? Não pode mais, no caso. Né? Pretérito perfeito do indicativo, essa diferenciação se dá com o acento circunflexo. E o por, para finalizar, faz a diferença entre o verbo por exemplo, pôr do sol é com acento circunflexo. Consegue imaginar? Você escrevia dessa forma? Deixa aí nos comentários. Pôr do sol, pôr a mesa. Tem gente que costuma falar assim, vem pôr a mesa, né? Põe a mesa, põe já muda, né? Tem que pôr a mesa, né? Só que é no sentido de verbo, então vem com o acento circunflexo. E o por de preposição não possui acento circunflexo. Agora existe um caso facultativo que forma
objeto e forma, verbo, por exemplo, um círculo forma uma bola. Um exemplo tosco aí. No caso de verbo, é facultativo. Você pode escrever a forma, que é onde se coloca aí o material para virar o bolo, por exemplo. Uma forma, você pode escrever com ou sem acento circunflexo, que as duas formas estarão corretas. Então a forma é opcional. Vem, hoje tem, pode pôr, possuem acentos diferenciais, mas só que a forma é opcional. Gravou? Então, com isso, encerramos aqui a matéria de acentuação para fechar com uma chave de ouro. E deixe o seu like para ajudar, para contribuir com a continuidade deste trabalho. Um grande abraço, pessoal, e até a próxima!